Avaliação ergonômica e análise das situações de trabalho em conformidade com a NR17. A norma regulamentadora número 17, NR17, estabelece parâmetros que visam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um ambiente de trabalho seguro, confortável e produtivo. A avaliação das situações de trabalho é uma etapa crucial para identificar e mitigar os riscos ergonômicos que possam comprometer a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Neste vídeo, exploraremos detalhadamente como deve ser realizada a avaliação ergonômica preliminar, os critérios que exigem a elaboração da análise ergonômica do trabalho, AET, e as etapas essenciais que esta análise deve abordar. A avaliação ergonômica preliminar é uma atividade inicial fundamental para a identificação de perigos ergonômicos e o planejamento de medidas preventivas. Conforme a NR17, essa avaliação pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou uma combinação dessas, dependendo do risco e dos requisitos legais. Por exemplo, em um banco, essa avaliação pode envolver a observação direta dos trabalhadores durante a execução de suas tarefas, entrevistas e questionários, e até mesmo o uso de ferramentas específicas para medir a carga física e mental associada às atividades. Essa avaliação deve ser registrada pela organização e pode ser integrada às etapas do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, conforme descrito na norma regulamentadora número 1, NR1. A integração com a NR1 é essencial, pois garante que os resultados da avaliação ergonômica preliminar sejam utilizados para a gestão contínua dos riscos ocupacionais. No contexto de um banco, essa avaliação pode incluir a análise de tarefas como atendimento ao público, processamento de documentos e uso de computadores, identificando aspectos como posturas inadequadas, repetitividade de movimentos e pressão por resultados. Quando a avaliação preliminar revela a necessidade de uma análise mais aprofundada, a organização deve realizar a análise ergonômica do trabalho, AET. Há diversas condições previstas na NR17 que demandam a realização da AET. Primeiramente, a AET deve ser realizada quando se observa a necessidade de uma avaliação mais detalhada das situações de trabalho. Por exemplo, se os trabalhadores de um banco relatam desconforto ou dor durante a execução de suas tarefas, uma análise mais minuciosa é necessária para identificar as causas específicas desses problemas. Outra condição que exige a realização da AET é a identificação de inadequações ou insuficiências nas ações adotadas. Por exemplo, se após a implementação de certas medidas preventivas, os problemas ergonômicos persistem, é sinal de que as ações tomadas não foram suficientes ou adequadas, necessitando de uma reavaliação mais detalhada. A AET também deve ser realizada quando sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, conforme o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Isso pode ocorrer, por exemplo, se os exames médicos periódicos dos trabalhadores do banco indicarem problemas de saúde relacionados ao trabalho. A AET deve abordar várias etapas para garantir uma análise abrangente das condições de trabalho. Uma dessas etapas é a análise da demanda e, quando aplicável, a reformulação do problema. Essa etapa envolve a compreensão detalhada das necessidades dos trabalhadores e da organização, e a definição clara dos problemas a serem resolvidos. No contexto de um banco, isso pode incluir a identificação de tarefas específicas que causam desconforto ou fadiga aos trabalhadores. Outra etapa crucial é a análise do funcionamento da organização, dos processos, das situações de trabalho e da atividade. Isso envolve a observação e o mapeamento das atividades realizadas pelos trabalhadores, identificando aspectos como a organização do trabalho, a disposição dos equipamentos e a interação entre os trabalhadores. Em um banco, essa análise pode revelar, por exemplo, que a disposição inadequada dos móveis e equipamentos contribui para posturas incorretas e desconforto físico. A descrição e justificativa para a definição de métodos, técnicas e ferramentas adequados para a análise é outra etapa essencial. Isso significa que a organização deve escolher as metodologias mais apropriadas para a realização da AET, baseando-se nas características específicas das situações de trabalho e nos objetivos da análise. Em um banco, podem ser utilizadas técnicas como a análise biomecânica, a avaliação de riscos psicossociais e a utilização de softwares ergonômicos para simulação de posturas e movimentos.
A etapa de estabelecimento de diagnóstico é fundamental para a identificação precisa dos problemas ergonômicos. Com base na análise detalhada das situações de trabalho, a organização deve diagnosticar as causas dos problemas identificados e suas possíveis consequências para a saúde dos trabalhadores. Em um banco, esse diagnóstico pode apontar para a necessidade de ajustes nos horários de trabalho, pausas para descanso, ou a reorganização do espaço de trabalho para melhorar a ergonomia. A formulação de recomendações para as situações de trabalho analisadas é a etapa final e talvez a mais crucial da AET. Com base no diagnóstico, a organização deve propor medidas específicas para eliminar ou minimizar os riscos ergonômicos identificados. Essas medidas podem incluir desde a modificação dos equipamentos e mobiliário, até a reorganização dos processos de trabalho e a implementação de programas de conscientização e treinamento para os trabalhadores. Em um banco, isso pode significar a aquisição de cadeiras ergonômicas, ajustes na altura das mesas, e a implementação de pausas regulares para evitar o cansaço visual e físico. Por fim, a restituição dos resultados, validação e revisão das intervenções efetuadas, com a participação dos trabalhadores, é uma etapa crucial para garantir a eficácia das medidas implementadas. A organização deve compartilhar os resultados da AET com os trabalhadores, obter seu feedback e, se necessário, ajustar as intervenções para garantir que realmente estejam contribuindo para a melhoria das condições de trabalho. A participação dos trabalhadores é essencial, pois eles são os principais conhecedores das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Em resumo, a avaliação das situações de trabalho e a análise ergonômica do trabalho são processos essenciais para a identificação e mitigação dos riscos ergonômicos no ambiente de trabalho. A NR17 fornece diretrizes claras para a realização dessas avaliações, garantindo que as condições de trabalho sejam adaptadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores, promovendo assim um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo. No contexto de um banco, a aplicação dessas diretrizes pode resultar em melhorias significativas na saúde e bem-estar dos trabalhadores, contribuindo para a redução de afastamentos por problemas de saúde e aumentando a satisfação e a produtividade dos funcionários. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!